Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Galera, durante o Grand Prix muita gente me fez sugestões aí de partidas e uma delas foi realmente aqui uma sugestão especial, que é a partida do Yasser Seirawan contra ele, o ex-campeão mundial Anatoly Karpov, né? O Yasser Seirawan, que é autor de vários livros e um grande jogador, um grande mestre fantástico, um dos melhores do mundo na década aí de 70, 80. E aqui jogando contra Karpov, 1982 em Londres. Vamos dar uma olhada nessa partida. E o destaque também para a frase aqui de hoje. Você pode aprender muito com o jogo. Cadê? Deixa eu aumentar aqui para eu poder ler, porque a frase fica no outro monitor aqui. Aqui, ó. Você pode aprender muito mais com o jogo que perde do que com o jogo que ganha, né? Você terá que perder centenas de jogos antes de se tornar um bom jogador, né? Então aqui realmente é uma frase bastante verdadeira. Eu fiz até um vídeo falando sobre isso, né? Ah, você perdeu na internet, acostume-se, né? E teve um inscrito lá que ficou bravo. Falou, o quê? Acostume-se você, né? Não é acostume-se a perder sempre, né? Você tem que ganhar, você tem que lutar pra ganhar, né? Mas acostume-se com o fato de que no meio do caminho você vai perder. E se você perder, isso é bom. Você vai aprender com os seus erros e vai evoluir. Ninguém na vida vive só de vitórias. Você precisa aprender também com as derrotas, né? Não, eu não vou nunca ser derrotado em nada na minha vida. Tudo bem, tudo bem. Bom, galera, vamos nessa. Yasser Seirawan contra Anatoly Karpov. Yasser Seirawan abre com cavalinho F3, aqui cavalinho F6 pelo Karpov. C4, olha só, E6. E agora cavalo C3 foi jogado pelo Seirawan. D5, desenvolvendo no centro o Karpov. D4, avançando aqui com o peão no centro. Bispo E7 e Bispo G5. E aqui H6 questionando aí o Bispo. O Bispo volta para H4, Roque, a Karpov colocou o rei em segurança. O Yasser Seirawan ainda não. Ele segue agora com torre C1, postergando um pouquinho aqui o desenvolvimento do Bispo, vendo o que acontece aqui no centro. Por enquanto, B6 foi jogado pelo Karpov. Agora sim, C por D5 e aqui cavalo por D5, né? Por quê? As pretas não querem bloquear aqui o centro, uma vez que elas já comprometeram aqui o bispo em desenvolver por B7, né? Já fizeram aqui o lance B6, então você não vai querer fechar o próprio centro. Então aqui cavalo por D5, é possível a troca dos bispos, aqui seguiu o cavalo por D5 e aqui você não é muito bom capturar aqui em H4, né? Tá levando um cavalo por C7 e as brancas teriam aqui uma vantagem. Então aqui E por D5 e agora bispo por E7, dama por E7. E o Yasser Seirawan ficou contente porque no final das contas ficou um peão aqui em D5 e o bispo já não tem tanto futuro nessa diagonal. Bom, o Yasser segue agora com G3, temos torre em E8, torre C3, uma bela subida de torre do Yasser, cavalo em A6 e agora dama em A4. Yasser Seirawan coloca pressão na torre, ameaça jogar com torre E3, com dupla pressão lá em E8 e também ao mesmo tempo ameaça aqui o cavalo. E agora, Karpov, e agora o que fazer, né? E realmente é difícil, mas um lance assim muito lógico dessa posição. Achei curioso o Karpov não ter feito. O Karpov vai para uma ideia sofisticada aqui agora. Mas um lance assim, bastante natural é jogar bispo B7, né? Porque você conecta as torres, né? Uma torre está protegendo agora a outra. O bispo continua protegendo aqui o cavalo. Tudo bem, o bispo não tem o melhor futuro do mundo olhando para o peão de D5, mas pelo menos resolveu os problemas imediatos aqui da posição, né? Por exemplo, depois de torre E3, jogar dama B4, cheque. Forçar algumas trocas e as pretas não tem nada a temer, muito pelo contrário, teriam uma ótima posição aqui numa variante como essa, até mesmo com um peão a mais, né? Mas aqui o Anatoly Karpov decide uma estratégia extremamente arriscada e ousada. O Karpov segue aqui com C5, né? Então tudo bem, o bispo tá protegendo o cavalo. E se a torre atacar a dama e agora? Vai perder peça? Vamos ver o que o Karpov tá aprontando. Bom, aqui o Yasser Seirawan paga pra ver, torre E3, e agora a dama tá atacada, e agora a torre tá atacada. Será que dá pra defender isso? Bom, o Karpov cobre aqui com o bispo, mas e agora o cavalo? Bispo E6 e dama por A6. O Karpov pendurou peça, Rafa, eu não posso estar acreditando nisso. Não, galera, o Karpov não pendurou peça, ele sacrificou aqui o cavalo para conseguir uma atividade para cima do rei que não deu roque. Olha só que interessante. Será que vai dar certo isso? C por D4 foi jogado e agora o Yasser Seirawan está na corda bamba. Se o Yasser não encontrar os melhores lances, o Karpov vai virar esse jogo e vai vencer, porque realmente as brancas têm um atraso aqui no desenvolvimento. E a torre está atacada. O Yasser Seirawan vai para o melhor lance aqui da posição, que é o lance torre B3. Muito cuidado com o cavalo por D4, que é um lance tentador na posição, por conta de dama B4 cheque, né? Então,
Esse é o lance todo, e depois de torre C3, dama por D4, e o Karpov tem um belíssimo de um contra-jogo, né? Então aqui tem que tomar cuidado, o Seirawan faz a coisa certa, torre B3, e agora o Karpov segue com bispo F5. Que jogador perigoso é o Karpov, ameaçando aqui C2, já abrindo também um ataque em E2, dificultando aqui mais uma vez o desenvolvimento das brancas. Bom, aqui tudo que o Yasser Seirawan quer fazer é tirar o bispo e fazer o roque logo. Então o bispo G2 foi jogado, lembrando que ele não tá levando checkmate agora, porque a dama tá protegendo lá em E2. E agora o Karpov segue com bispo C2 e eu te pergunto, para onde vai essa torre? Para onde vai essa torre? Olha que interessante aqui o que fez o Karpov, né? Você fala assim, B4 não pode, B3 está atacada, vou colocar em B5 então, não pode, leva mate, né? Tá cobrindo aqui a defesa, tá bloqueando a própria dama. Tá bom, então eu vou para cá, o peão não deixa. Tá, eu vou para cá, bispo não deixa. Tá, eu vou para cá, bispo não deixa. Sobrou só aonde? Sobrou torre A3, que não foi jogado. Por quê? Se torre A3, o Karpov agora teria um belíssimo de um contra-jogo com dama B4 cheque e depois de rei F1 e não aqui cavalo D2, né? E não aqui cavalo D2, que tá levando torre de A em C8 com um forte ataque aqui das negras. Só para mostrar aqui um exemplo, né? E as negras ficam com um ataque aqui imparável, né? Provavelmente as brancas vão ter que devolver material. Então, depois de dama B4, por exemplo, não cavalo D2 e sim... Não cavalo D2 e sim rei F1, poderia seguir com dama por B2 com um ótimo contra-jogo aqui do Karpov, né? Mais uma vez pressionando forte aqui na posição. Aqui, por exemplo, o bispo H3 dando a casa de G2 para o rei fugir, ele estava ameaçando levar checkmate em alguns lances. E aqui, então... Poderia seguir com o bispo G6, enfim, só para mostrar, o Karpov teria um forte contra-jogo aqui numa posição como essa, né? Mas, então, o Yasser Seirawan tem a difícil tarefa, né? A gente viu que torre A3 vai para linhas aonde as negras têm contra-jogo, não tem outro lance bom para fazer, e o Yasser Seirawan, então, encontra o melhor lance da posição. Ele entendeu toda a posição e segue com cavalo por D4, deixando aqui a qualidade, bispo por B3 e aqui cavalo por B3. E o Yasser Seirawan então tem duas peças menores pela torre do Karpov, né? Tá um pouco melhor aqui pro Yasser Seirawan. Bom, o Karpov segue com torre de A em C8 e agora bispo F3, mais um lance preciso aqui do Yasser Seirawan. Ele não quer perder um peão aqui, né? Depois que ele fizesse, por exemplo, o roque aqui, né? Aqui o Karpov teria um contra-jogo bastante interessante aqui com a torre na sétima e provavelmente teria um equilíbrio aqui na partida, né? Mas a partida seguiu então com bispo F3 pelo Seirawan, jogando fino aqui. Torre C2, agora o Karpov coloca a pressão total aqui em E2. E o Yasser Seirawan fala, quer saber? É hora de proteger o rei, faz aqui o roque numa boa. E caiu o peão de B2, Karpov tentando pelo menos algum contra-jogo aqui na partida. A torre D1 foi jogada aqui pelo Seirawan, pressão no peão central. Torre D8 protegendo e agora cavalo D4, melhorando a posição aqui do cavalo Yasser. Tá de olho aqui em C6, né? Tem F5 também, casas interessantes aqui. Torre D7 evitando aqui o duplo. E agora cavalo C6 veio de qualquer maneira, atacando a dama e atacando o peão. Dama em E8 foi jogado pelo Karpov e o Seirawan vai para um lance totalmente, ele arrisca tudo aqui agora na partida, o Seirawan, e ele vai para o lance, bonito lance aqui, cavalo por A7. Esse lance é uma loucura, porque depois de torre C7, o cavalo não tem mais volta, olha só, essa casa está dominada aqui pelo Karpov, a casa de C6 está dominada pelo Karpov. A casa de B5 está dominada aqui pelo Karpov, ou seja, o cavalo não tem mais volta. E agora Yasser Seirawan, o Yasser segue com A4 e o Karpov segue com dama em A8. E agora para onde vai esse cavalo? Mas o Yasser na hora certa vem com o recurso certo, olha que bonito. Torre por D5 aqui pelo Yasser, sacrificando, portanto, aí o cavalo. Dama por A7 e agora torre D8, cheque, rei H7. E aqui então o Yasser Seirawan tem material a menos, né? Tem uma qualidade a menos. E agora dama D3, cheque, indo pra cima do rei. E agora tá difícil de defender. F5 foi jogado, dama por F5, cheque, G6. Você pode falar, por que não G6 direto, né? Porque ele jogou F5 primeiro, por conta de dama D4 aqui. Olha que terrível a ameaça
aqui de checkmate, né? Eu não tenho o que fazer, perde peça na hora. Então, pelo menos o F5, né, distrai a dama aí, né? E depois aqui, então, de G6 que foi jogado. Se você jogar aqui um dama F6, por exemplo, né? Você fala, oba, tô atacando a torre e agora eu vou dar mate. Agora as pretas têm algum contra-jogo com torre C1, dama aqui em G7 protege tudo e por aí vai, né? Conseguiu proteger aqui a torre. Apesar de as brancas ainda continuarem muito firmes aqui na posição, né? Mas, então, só recapitulando, F5 foi jogado, dama por F5, G6, mas agora o lance de arremate aqui do Yasser Seirawan não é dama F6 e ele vai para o lance dama em E6. Olha que coisa maravilhosa aqui do Yasser Seirawan, um rei completamente exposto, mesmo com qualidade a menos aqui. O Anatoly Karpov abandona aqui a partida, abandonou porque não dá mais, pessoal. Aqui você vai dar um cheque, aqui vai fazer qualquer coisa, tem que defender aqui checkmate. Não tem como, né? Como é que você vai defender ali o checkmate? Vou tentar cobrir aqui, torre F7 parece ser uma boa tentativa, né? Mas aí tá vindo o bispo E4, olha que loucura aqui, né? Então, Rafa, então não tinha que ter dado cheque, tinha que jogar o torre F7 direto. Tá bom, vamos ver essa variante. Então, o bispo E4 chega de qualquer maneira e não tem mais o que fazer, né? Realmente não tem mais o que fazer. Torre G7, vou jogar torre G7. Tá vindo dama E8 aqui com checkmate, né? Então, Yasser Seirawan invadiu o milharal, como diria o Molina, né? E aqui, de fato, não tem mais nenhum lance, né? Vou dar cheque aqui, vou dar outro cheque aqui com o dedo na cara, mas não adianta nada, né? Depois de qualquer lance, tá vindo dama H8 checkmate. Uma belíssima partida aqui do Yasser Seirawan, vencendo aqui Anatoly Karpov. E a gente tem aqui o relatório do chess.com para ver a precisão aqui dos jogadores. 96% de precisão aqui pro Yasser Seirawan, uma precisão absurda, contra 83,6% precisão do Karpov, né? Um problema do Karpov realmente foi aquele lance C5. O bispo B7 era tão simples, comentamos ali durante a partida. C5 acabou dando esse salto aqui no gráfico e o Yasser Seirawan ficou com uma vantagem que ele não largou nunca mais, nunca mais. É isso, galera. Espero que vocês tenham curtido aí o vídeo e a partida. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu! Cavalo H5. No tabuleiro de xadrez. De xadrez. Tabuleiro